E aí, galera, mais uma vez aqui com o quarto vídeo da nossa série Deus me ensine a esperar. Nós sabemos que esperar é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Eu amo esperar na fila do banco, eu amo esperar no hospital para ser atendido, é algo muito gostoso, né? Você fica ali na fila horas a fio, maravilhoso, não é mesmo? Só que não, né? Nós sabemos que esperar não é um processo fácil, esperar não é um processo gostoso, não é. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, como nós podemos aprender a esperar, pedir a Deus que nos ajude nessa espera. Hoje nós vamos falar sobre alguém muito especial também, que nos ensina que a espera é necessária. Vamos orar, agradecer a Deus essa oportunidade. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, porque é um privilégio falar da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ser ministrada, Pai, através da minha vida. Me usa como Tu queres, ó Pai, que eu venha falar do Senhor e nada, Senhor Deus, de mim, Pai, mas que a Tua Palavra seja ministrada em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra lá em Neemias capítulo 2, verso 1 e verso 8. A palavra de Deus diz assim: O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Verso 8. Então pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me mandasse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Amém. Então Deus estava com Neemias. Nós vamos contar a história de Neemias. Neemias estava passando por um problema. Qual que era o problema de Neemias? Ele era copeiro do rei, então ele morava em outro lugar, mas aí, logo aí no capítulo 1, a gente vê Neemias encontra, né, vai ali, essa é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, na capital do país, e Anani, meu irmão, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi que me desse informações como estava lá a cidade de Jerusalém. E aí, Anani, um dos seus irmãos, vai falar para ele: olha, a cidade está totalmente destruída, os muros ainda continuam caídos, a coisa ainda está, né, muito difícil. Eles me contaram que aqueles que não morreram, que havia voltado do cativeiro babilônico, né, para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que estavam morando ali perto, né, desprezavam e disseram que as muralhas continuavam do mesmo jeito, os portões que haviam sido queimados. Então, assim, a cidade de Neemias estava totalmente destruída. Então, o grande problema que se enfrentava ali era a total destruição do seu povo, da sua cidade. Então, Neemias enfrentava esse grande problema. Quando termina ali, quando o seu irmão fala aquilo, Neemias chora muito, Neemias sofre muito pelo que aconteceu. Neemias simplesmente abre a boca a chorar, sente a dor. A mesma coisa, a gente passa a vida toda em um lugar aonde a gente nasceu, aonde tem os nossos antepassados foram sepultados, onde tem a nossa história de vida, a nossa raiz. E aí você fica sabendo que está tudo destruído, que está tudo do mesmo jeito. E as muralhas tinham sido destruídas. O que era uma muralha? Numa cidade, uma muralha, os muros, era exatamente a proteção das cidades. E as muralhas estavam totalmente suscetíveis, né, a ameaças, a ataques. Então você não tinha sua proteção. E isso deixou Neemias totalmente triste. E nós sabemos que qualquer um na situação dele estaria da mesma forma, de pé e mão amarrado. Ele era um copeiro do rei. Ele não podia fazer nada. Mas ao contrário de achar que você não pode fazer nada, é você entregar a situação na mão de Deus. No versículo 1, que a gente leu aí do capítulo 2,
nós vamos ver exatamente que Neemias fala, né? Isso aconteceu 4 meses depois. Então, olha só, dentro desses 4 meses, Neemias, ele tem uma ideia, mas ele não vai executar essa ideia, tipo assim, vou lá executar a ideia e acabou. Não, Neemias vai orar. Neemias escolhe passar pelo processo. Por quê? Porque ele queria ser direcionado por Deus. Minha mãe tem um ditado que ela diz assim, tudo que começa errado, termina errado. E é um ditado muito certo. Se você começa um relacionamento errado, vai terminar errado. Se você começa um trabalho errado, algo que você não gosta de fazer, vai dar ruim, não tem jeito. Então, tudo que começa errado, termina errado. Então, Neemias, ele tinha o temor do Senhor, ele é um homem de Deus, ele servia ao Senhor, ele servia ao rei, mas ele servia ao Deus Altíssimo. Então, ele pede ao Senhor que o ajude. Tem a ideia de falar com o rei, mas ele não vai ali, vou lá resolver por conta e risco. Não, ele vai orar. Ele passa pelo processo, ele jejua, ele passa por todo o processo para estar indo ali conversar com o rei. E aí, o que acontece? No versículo 1, a gente vê aí que Neemias chega ao rei. E aí, o clímax de tudo, né? Neemias não precisa falar nada. E é assim que Deus age quando a gente busca a orientação dele. Neemias não precisou falar nada. Rei, eu posso falar com você? Não, Neemias não precisou fazer nada. Entende a diferença de quando você está diante da direção do Senhor e quando você não está? Neemias, ele poderia ter chegado, buscado ali o rei, não, mas ele segue exatamente o que Deus o ensina a fazer. Ele faz o quê? Serve o vinho ao rei. Ele servia vinho, uma tarefa tão fácil. Não, gente, deixa eu te contar aqui um segredinho. O vinho era algo que você servia o vinho ao rei, correr o risco de morrer no lugar do rei. Isso mesmo. Se você servia ao rei, você tinha que experimentar esse vinho, ou a comida, qualquer coisa que você fosse oferecer para o rei, você tinha que experimentar. Se tivesse envenenado, você morria no lugar dele. Essa era a realidade de Neemias. E Neemias servindo ali ao rei, o rei percebeu que ele nunca tinha se apresentado com tristeza e pergunta o que estava acontecendo. E Neemias sabe que é a hora certa, dentro desses meses que ele ficou ali esperando, ele fala: como eu poderia estar feliz diante de tudo que está acontecendo com o meu povo, diante de tudo que está acontecendo na minha terra? Como que eu poderia... Desculpa aí, gente, a rinite está atacada. E quando eu me emociono, qualquer coisinha, o nariz já começa a escorrer. Mas assim, Neemias, ele estava preocupado com o seu povo, preocupado com tudo que estava acontecendo, ele queria fazer algo. Mas ele sabia que ele não podia simplesmente pegar suas tralhas, focar fora e ir. Ele precisava fazer tudo certo. E aí o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele sabia que ele precisa... me deixa ir lá resolver. E o rei deixa, mas não só isso. O rei entrega várias cartas, porque igual aí no versículo 8 que a gente lê, ele entrega uma das cartas ali ao Asaf, que era responsável pela madeira, pelas coisas do rei, e aí ele tem todo o material, todo o apoio, né, para estar fazendo ali aquele processo. Então, Neemias nos ensina muita coisa. Neemias nos ensina que vale a pena esperar. Se Neemias tivesse sido um descabeçado e dado todos os passos sem orientação, sem buscar de Deus o processo certo, a maneira certa, Neemias poderia ter corrido um sério risco de ser frustrado, de se decepcionar, bater a cara no chão, na porta. Mas Neemias, ele usa todas as estratégias dadas por Deus. Neemias topou passar pelo processo. E o processo de Neemias não foi fácil. Nós sabemos que Neemias não chegou lá e simplesmente reconstruiu tudo e foi lá fazendo, cheguei aqui para reconstruir. Não, ele esperou cada detalhe. A vida de Neemias, todo esse processo nos ensina realmente o processo de espera. Neemias, ele chega ali, ele não chega falando: eu vim aqui reconstruir os muros. Não, ele espera ficar à noite, ele vai, sai ali, vê tudo que precisa ser feito, ele passa por tudo onde precisa ser reconstruído, vê toda a estratégia, faz ali sua observação, observa tudo para que ele possa começar a agir.
Então, para obter sucesso, nós precisamos passar pelo processo. E é isso que eu queria te falar nesse dia, através desse vídeo. A conclusão que eu tenho para te dizer é exatamente: passe pelo processo. Passe pelo processo de espera. Você precisa, eu preciso, nós precisamos passar pelo processo de espera. Nós somos diamantes que precisam ser lapidados. Nós sabemos que o diamante é uma pedra que ela fica ali em volta, aquela crosta grossa. E a lapidação, ela dói. A lapidação, ela é dolorosa, né? Não é algo assim fácil. O diamante, ele é lapidado, ele é arrancado a casca. Muitas vezes nós precisamos tirar essa casca do eu, essa casca do que eu posso resolver, eu posso fazer, tem que ser agora, não pode ser depois. Nós precisamos mudar isso. Então, leia o livro de Neemias, anote os detalhes desse livro riquíssimo e aprenda que o processo de espera e dependência de Deus é algo muito importante. Neemias nos ensina que ele teve as oposições, claro, ele chegou ali, ele teve as oposições, Sambalate, Tobias e Gésem foi oposição, tentaram matar ele. Então ele passou por todo esse processo, mas ele, no capítulo 8, ele diz que no versículo 8 do capítulo 2, ele diz que tudo que ele pediu ao rei, ele conseguiu, porque Deus estava com ele. Você entende? Gente, quando Deus está no negócio, é muito forte isso. Deus estava com ele. É exatamente isso. Um videozinho aqui no canal que eu falei sobre isso, sobre acompanhado por Deus. Exatamente isso. Neemias tinha certeza de que Deus estava no negócio. Então, a vitória era certa. Ele passou pela oposição, ele passou por tudo, mas ele conseguiu a vitória. Por quê? Porque ele seguiu o plano de Deus. E você? Você tem seguido o plano de Deus para sua vida? Você tem passado pelo processo de tirar a casca, pelo processo dos percalços da vida? Ou você tem querido, né? Você tem tentado dar um salto lá na frente para alcançar o que você almeja? Nós não podemos dar um passo, uma perna maior que o passo, né? Um passo maior que a perna. Nós precisamos ter calma e agir de acordo com a vontade do nosso Deus. Então aprenda com a vida de Neemias. Neemias sofreu, seu povo estava sofrendo, mas ele esperou no Senhor e a resposta veio, a vitória chegou. E a sua vitória vai chegar também. Vai chegar. Esteja na dependência do Deus vivo, que a vitória vai chegar, que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero te pedir para você entrar no canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Faça parte aqui desse canal. Aprenda comigo e me ensine também. Tire dúvidas. Entre aí, comente. Karina, a história de Neemias, como é que foi? Se tiver qualquer pergunta, se eu não puder ajudar, eu vou falar, vou procurar aqui e depois te respondo. Mas vamos juntos aprender sobre a vida de homens e mulheres que nos ensinam que o processo é difícil, não é fácil, mas nós precisamos passar. Amém? Um beijo grande no coração, que Deus abençoe a sua vida.